Oi, pessoal! Sabe aquela pergunta que a gente se faz desde criança quando olha para o céu estrelado? De onde veio tudo isso? Como é que nasceram os planetas, as estrelas, a nossa própria casa, a Terra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e profundas da existência, mas com um olhar bem especial, o da doutrina espírita, que busca unir fé e lógica. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como Deus criou o universo? E aqui a gente não está falando só de poeira cósmica, de explosões, a gente está falando de uma inteligência, de um propósito por trás de tudo. E foi exatamente essa pergunta com todas as letras que Allan Kardec fez lá atrás e que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, para a gente desvendar essa resposta juntos, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos entender a dimensão dessa questão cósmica. Depois, qual é a matéria-prima do universo. Em seguida, como nascem os mundos. Damos um zoom na formação da nossa Terra e, para fechar, vamos ver como a ciência e a doutrina conversam. Vamos nessa? Bom, nosso ponto de partida é a coragem de perguntar. A doutrina espírita é fantástica porque ela não tem medo das grandes perguntas, sabe? Muito pelo contrário, ela incentiva essa busca, porque parte do princípio de que é nesse caminho, na busca pelo conhecimento, que a gente começa a enxergar a beleza e a lógica da criação divina. E quem teve essa coragem de forma metódica foi o Kardec. Ele não era do tipo que se contentava com "foi assim porque sim". Não, com aquele espírito investigativo dele, ele foi direto na fonte. Perguntou aos espíritos superiores, buscando uma resposta que fizesse sentido, que iluminasse nosso entendimento. E a base de tudo que vamos ver aqui vem dessa conversa. Tá, e qual foi a resposta então? Para a gente entender como o bolo foi feito, primeiro a gente precisa conhecer os ingredientes, certo? E segundo os espíritos, a criação do universo se baseia em dois componentes essenciais. São os dois pilares que sustentam absolutamente tudo o que existe. O primeiro pilar é o que a gente pode chamar de o quê da criação, o fluido cósmico universal. Pensa numa energia primordial, uma substância que preenche todo o espaço e da qual tudo, absolutamente tudo, é feito. Desde o menor grão de areia até a maior das galáxias, tudo vem dessa matéria-prima divina. É como se fosse a argila cósmica que a vontade de Deus vai moldar. E aí vem o segundo pilar. Se o fluido cósmico é o quê, Deus é o quem, a inteligência suprema, a causa por trás de tudo. E aqui é importante entender. Não é uma força cega, aleatória. É a vontade ativa, a inteligência que organiza, que direciona e que dá um propósito para essa matéria. Então a chave é essa. De um lado a matéria, do outro a inteligência que a modela. Beleza, já temos os ingredientes. Mas e aí? Como é que essa argila etérea se transforma nesses mundos gigantes que a gente vê girando pelo espaço? Não é um passe de mágica, um estalar de dedos, é um processo. Um processo ordenado, gradual e que segue leis muito bem estabelecidas. E esse processo é incrível porque ele se parece muito com o que a própria ciência astronômica descreve hoje. Aquele fluido cósmico se concentra, formando nuvens gigantescas, as nebulosas. Aí, sobre a ação das leis do universo, essa matéria vai se condensando, as partículas começam a se atrair, a se aglomerar, a girar, e desses turbilhões, com o tempo, nascem as estrelas e os planetas, os mundos que povoam o infinito. Esse mesmo processo grandioso que dá origem a sistemas solares e galáxias inteiras também foi o responsável por criar o nosso pequeno e precioso lar. Então agora vamos dar um zoom e focar um pouquinho em como essa história toda se desenrolou bem aqui, no nosso planeta. E olha que sensacional essa frase do Kardec. Ele nos aponta para a própria natureza como um livro aberto. Ele não diz apenas tenha fé. Ele diz olhe para as rochas, estude as montanhas. A geologia, a ciência que estuda a Terra, se torna grande biógrafa do nosso planeta, confirmando que a formação foi um processo longo, lento e gradual, camada por camada. E essa conexão com a geologia, com a ciência, nos leva a um ponto super importante. Será que a doutrina espírita e a ciência vivem em pé de guerra? Ou será que, no fundo, elas estão olhando para a mesma verdade, só que de ângulos diferentes? Olha só que interessante. A ciência descreve o como. Ela nos fala sobre o Big Bang, sobre a hipótese nebular, sobre as leis da física que regem a matéria. É o mecanismo da coisa. Já a doutrina espírita nos fala sobre o porquê. Ela nos apresenta a matéria-prima original, o fluido cósmico. E a vontade divina, a inteligência que guia todo o processo. Uma não anula a outra de jeito nenhum, elas se completam. É como se a ciência estudasse o efeito e a doutrina nos apontasse a causa primária.
E mesmo com todo o conhecimento que a gente possa alcançar, a doutrina nos ensina uma lição valiosa: humildade. Quando Kardec, todo curioso, perguntou sobre o tempo exato da formação da Terra, a resposta dos espíritos foi muito clara. Olha, sobre isso só o Criador sabe. Existem mistérios que, por enquanto, pertencem só a Ele. Nosso conhecimento ainda é uma pequena gota no oceano da sabedoria divina. E assim, quando a gente observa essa dança perfeita entre a matéria e a inteligência, desde a criação de uma estrela distante até o desabrochar de uma flor aqui no nosso jardim, a gente é convidado a refletir, não é? Como é que toda essa ordem, essa beleza, essa complexidade que existe no universo, do micro ao macro, nos conta um pouco sobre a grandeza dessa inteligência suprema que rege tudo? Fica aí a reflexão pra gente.